segundo livro de Samuel, no capítulo 9. Nós vamos ler a princípio apenas o versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem, por amor de Jonatas? É isso mesmo aí que você está lendo? É isso mesmo? Amém? Coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento, não desmarque. Coloca as tuas mãos aí à altura do teu coração. Nós vamos orar nesse momento, amados, e vamos pedir ao Senhor que através do Espírito Santo de Deus, Ele nos traga a revelação dessa palavra para a nossa vida. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, a tua palavra, meu Deus, foi lida, ela vai ser ministrada agora ao teu povo, vai de encontro a cada vida que está aqui, tira todo impedimento, toda barreira, e fala, meu Pai, de uma forma poderosa nessa noite, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte, aplauda forte ao Senhor. Amém, amém. Olhe para essa pessoa que está do teu lado, olhe bem nos olhos dela e fale assim para ela: não converse comigo. Pronto. O episódio de hoje, vamos falar sobre a bondade de Davi. Ele já era rei, já estava em uma boa condição no seu reino. Saul já estava morto, Jonatas já estava morto. E quando tudo já estava estabilizado, ele lembrou da sua aliança que ele tinha com Jonatas. Pastor, quem é Jonatas? Alguém saberia me dizer quem é o Jonatas? Filho do Saul, que seria, preste atenção, seria o futuro rei. Porque em uma dinastia, quando o rei ele morria, o seu sucessor seria o seu filho. Mas desde o princípio, amados, o Jonatas não imaginava assim. Quando ele viu Davi, com toda a sua coragem, a sua fé, ele já entendeu que o futuro rei de Israel seria Davi e não ele. Eu pergunto para você: o coração de Jonatas era um coração de um homem de Deus ou não? Porque ao invés, amados, dele amar a Davi, ele deveria odiar Davi. Quem está entendendo isso aí? Porque, meu amigo, Davi seria o rei de Israel e não ele. Davi, amados, era de outra tribo. Saul era da tribo de Benjamim, Davi era da tribo de Judá. Mas ao contrário, amados, desde o princípio ele amou a Davi, e eles fizeram uma aliança. Por muitas vezes, amados, Deus usou a Jonatas para salvar a vida de Davi. Vamos ver aqui no primeiro livro de Samuel, volte um livro aí, primeiro livro de Samuel, no capítulo 20, preste bem atenção, primeiro livro de Samuel, no capítulo 20. Vamos voltar um pouco, quando Jonatas ainda era vivo. Em 2 Samuel, onde nós lemos, no capítulo 9, Jonatas já era morto, morreu junto com seu pai em uma batalha contra os filisteus. Qualquer dia vamos falar desse assunto. Ele morreu, amados, olhe para mim aqui, como herói. Ele morreu na batalha, lutando pelo seu país. Não morreu como um covarde, não. Vamos lá, capítulo 20 e o versículo 12. Primeiro livro de Samuel, capítulo 20, versículo 12. Quem encontrou, diga amém. Todos encontraram, amém? E disse Jonatas a Davi: o Senhor, Deus de Israel, seja testemunha, sondando eu a meu pai amanhã, a estas horas, ou depois de amanhã, e eis que houver qualquer coisa favorável para ti, e eu então não enviar a ti, e não te fizer saber, o Senhor faça assim com Jonatas, outro tanto. Mas se aprover a meu pai fazer-te mal, também te farei saber, e te deixarei partir, e irás em paz, e o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai.
E se eu então ainda viver, porventura não usarás comigo da beneficência do Senhor, para que não morra? Nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi. E veja o versículo 17, como é importante. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. Meu amigo, eles fizeram uma amizade tão forte, irmãos. Por quê? Porque eram dois rapazes que amavam o seu país, amavam ao Senhor. Eles tinham o mesmo entendimento, eram pessoas de coragem, honradas, tinham o mesmo espírito. Pronto, então eles combinaram. Então eles fizeram aquele pacto. Vamos ver aqui ainda, volte um pouco. A primeira vez que eles fizeram essa aliança, ó, capítulo 18 do primeiro livro de Samuel, versículo 3, ó. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Pastor, como a sua própria alma, era um amor sincero. Pronto. Às vezes você se identifica com aquela pessoa, sim ou não? Pastor, eu gosto muito daquele irmão, gosto muito daquela irmã. Não tem outra conotação. Você se identificou com aquela pessoa. Então eles se identificaram e fizeram essa aliança. Aí passaram-se algum tempo. Saul morreu junto com Jonatas na batalha, e Davi agora é o rei de Israel. Estava em um momento estável do seu reino, e ele lembra da aliança. Aí chama os seus servos e pergunta: olha, há alguém ainda da casa de Saul para que eu possa beneficiar por amor a Jonatas? Porque eu fiz uma aliança com ele. Aí vai entrar em cena agora outro personagem chamado Ziba, que era um dos criados de Saul. Ele vai chegar até Davi, vai falar para ele: ah, sim, Davi, há uma pessoa ainda que você pode ajudar. O nome dele é Mefibosete, e ele é aleijado dos pés. Vamos ver aqui. Volte lá para o segundo livro de Samuel, no capítulo 9. Nós vamos ler agora a partir do versículo 2. Eu tive que voltar para explicar para você a aliança, mas vamos continuar aqui o relato para você entender. Segundo livro de Samuel, capítulo 9, versículo 2. Quem encontrou, diga amém. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos dos pés. Esse rapaz era filho de Jonatas, era um príncipe. Mas vivia onde, pastor? Vivia no palácio? Não, nós vamos descobrir onde é que ele vivia. Vamos lá. É daqui que você vai entender o que é que Deus ele quer nos mostrar nessa noite. Versículo 4. E disse o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Olhe para mim aqui, olhe para mim. Você já tinha ouvido falar esse nome, Lodebar? Já tinha ouvido falar dessa cidade? Pastor, já ouviu falar em Jerusalém, Jericó, compreendeu? Mas Lodebar nunca ouvi falar, porque era uma cidade esquecida. Não era uma cidade para ali morar um príncipe. Lodebar significa sem pasto. Era uma cidade perdida, que moravam ali pessoas perdidas. Então, como é que estava o Mefibosete? Esquecido.
Preste atenção nisso aí. Quando Deus, Ele criou o homem, Ele colocou o homem para morar onde? No jardim do Éden, no paraíso, meu amigo. O homem saiu de lá com seus próprios pés. O homem foi expulso de lá. E onde é que ele mora hoje? Compreendeu? Em Lodebar, pastor. O homem, criado à imagem e semelhança de Deus, Deus colocou ele no paraíso. E onde é que ele mora? Ele mora onde, Mefibosete? Mora em Lodebar, ao rei. Lodebar foi onde abrigaram ele, rei. Pelo menos estava vivo. Então o que é que o rei faz? Traz ele para cá. Vamos lá, continuar. Versículo 5. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. Pronto. Então ele tirou ele lá de Lodebar. Então, espiritualmente, pastor, o que é que significa isso? Que o homem, ele não nasceu para morar em Lodebar, morar na favela, debaixo da ponte. Não, irmãos. O homem é para morar num lugar em que Deus escolheu para ele, um lugar decente. Quem está entendendo isso aí? Que ele possa criar a sua família. Ele falou: traz ele de lá. Era um lugar esquecido, lugar amaldiçoado. Então ele chega diante de Davi, se prostra diante de Davi. Aí Davi: você é o Mefibosete, filho de Jonatas? Na certa abraçou ele. Mefibosete, não se preocupa, você agora vai morar no palácio, vai morar comigo. E outra coisa, todas as terras do teu pai eu vou te restituir. Houve o que também? Restituição. Diga graças a Deus por isso. Vamos lá. Versículo agora 7. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência. Por amor de quem? Lembrou do que? Da aliança. Quando você fizer um voto ao Senhor, ou quando você dá uma palavra para uma pessoa, você tem que cumprir a sua palavra. A nossa palavra, amados, ela tem valor. Por isso que o Senhor diz para você não jurar de qualquer maneira, ou não prometer sem antes pensar o que é que você está dizendo. Porque Davi, ele prometeu que beneficiaria a casa do Jonatas. E agora, ó, depois de tanto tempo, ele lembra. Aí ele chamou Mefibosete: não, Mefibosete, eu tenho uma aliança com o teu pai. Continuando aqui. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas teu pai, e ti, ó, restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Diga graças a Deus. Deu para entender já o que é que significa? Você vai comer pão diante do Senhor para sempre. O Senhor tirou você da onde? Lodebar. Do crime, do vício, da prostituição. Nós estávamos em Lodebar, irmãos. Éramos esquecidos. Pastor, até a minha família esqueceu de mim, mas o Senhor não esquece. Todos esqueceram do Mefibosete. Nem se falava sobre ele. Aí Davi que veio lembrar: rapaz, tem mais alguém aí que a gente possa ajudar? Aí surgiu o Ziba e falou: tem uma pessoa ainda, Davi, mas será que o senhor vai querer ajudar essa pessoa?
Ele mora onde? Lodebar. Traz ele. Ele é um príncipe. Ele é da família real. Amados, é como você e eu. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, meu amigo. Não é para estar comendo o pão que o diabo amassou, como dizem. Tem pessoas, amados, que vivem debaixo de uma opressão do diabo. Nas drogas. Ah, meu pai, nessa semana eu ouvi uma história. Só Deus mesmo para mudar, viu, irmãos? A gente ouve cada história. Então, ele saiu dali e foi restituído. E o que é que ele diz? Versículo 8: então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Olha como é que ele se sentia. Ele era um príncipe. Como é que ele estava espiritualmente, hein? Por causa dos problemas que ele enfrentava. Graças a Deus que Deus levantou alguém para dar abrigo para ele, porque talvez nem onde morar ele tinha. Maqui, filho de Amiel, eles que ajudaram ao príncipe. Então Davi restituiu aquele homem. Por quê? Porque usou de bondade. Vou falar uma coisa para você: nem todas as pessoas são assim. Se lembram de quem ajudou você, mesmo, amados, que seja uma coisa tão boba que ele fez para você, mas de alguma forma beneficiou você. Aí você ajuda aquela pessoa. Quem é que estava cobrando o Davi? A consciência dele. O Espírito Santo de Deus vai cobrar de você, vai falar para você que você deve ajudar, mas não merece, independente se merece ou não merece. A bondade, amados, a beneficência é um sinal do fruto do Espírito Santo. Entenda, há pessoas, amados, que têm esse fruto, que têm esse sinal do Espírito Santo, e às vezes ela nem mesmo é da igreja. E aí? Acontece isso ou não? Pastor, eu conheço pessoas do meu trabalho que são umbandistas, que são católicas, que são espíritas, mas são pessoas bondosas. Isso aí é para a gente aprender com elas. Como foi o caso lá do samaritano. O sacerdote não ajudou, o levita não ajudou. Quem foi que ajudou? Quem é que tinha o fruto da bondade no coração? Era o samaritano que ajudou. Então aquele homem, ele foi também restituído, e agora iria morar de novo no palácio. Olha, Mefibosete, eu vou tratar você como meu filho. Você agora vai ser tratado como você deveria ser, como príncipe. Você é um príncipe, você é da família real. E aquele homem, ele foi restituído. E outra coisa, vamos ver aqui, ainda no livro de 2 Samuel, no capítulo 21 agora. Teve um momento em que os gibeonitas, eles vão cobrar de Davi algumas falhas que Saul ele teve com eles. Pastor, quem eram os gibeonitas? Não eram de Israel, tá bom? Gibeonitas eram pessoas que fizeram um pacto com Israel ainda no tempo de Josué. Talvez um dia vamos tirar para falar deles. Então eles tinham um pacto de que nunca Israel se levantaria contra eles. Está compreendendo? Mas Saul fez isso. Por causa disso, havia uma maldição dentro de Israel, uma praga. Então Davi orou ao Senhor, vieram os gibeonitas e falaram para ele: olha, para que essa praga cesse, o que nós pedimos aqui não é dinheiro não, nem recompensas. O que nós pedimos são 7 pessoas da família de Saul para serem enforcadas. Pastor, mas por que era tão sério assim? Naquela época, mas as coisas se resolviam assim, compreendeu?
Então, Davi concordou. Pastor, então quer dizer que ele entregou Mefibosete? Não. Ele entregou outras pessoas da família de Saul, mas o Mefibosete ele não entregou, não. Vamos lá. Segundo livro de Samuel ainda, capítulo 21, a partir do versículo 4. Amém? Diz assim: então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é pois que quereis que vos faça? E disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que houvera entre eles, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Diga amém por isso. Então, até nesse momento tão difícil, amados, ele teve que poupar a vida do Mefibosete. Por quê? Por causa daquela aliança que foi feita. Amados, uma aliança, um contrato, quando você diz que vai fazer algo, cuidado, porque o que você diz que vai fazer, você vai ter que cumprir. Seja homem, seja mulher, para quando você falar uma coisa, você não desmentir depois, para que ninguém possa pegar na tua mão e falar que você está mentindo. Davi falou: rapaz, eu fiz um juramento agora, meu amigo. Ele teve que dar outras pessoas da família do Saul, mas aquele rapaz, o Mefibosete, ele poupou. E o que é que nós aprendemos com tudo isso? Nessa história, quem nós somos, pastor? Nós somos o Mefibosete. Éramos sim, somos sim, príncipes do Senhor, mas estávamos aonde? Em Lodebar. Estávamos amaldiçoados, perdidos. E o Senhor mandou nos tirar de lá. E falou assim: agora você vai ficar comigo. Diga graças a Deus por isso. Mas por que isso, pastor? Porque Ele nos amou, amados. É o amor de Deus. Por que Davi era tão diferenciado? Por causa dessas atitudes dele. Ele tinha grandes erros? Tinha. Mas essas atitudes, amados, chamavam a atenção de Deus. E por isso que nós estamos aprendendo com ele hoje. Diga amém por isso. Vamos até o Evangelho. Então Davi, ele mostrou aquela bondade por amor de Jonatas. E da mesma forma o Senhor. Deus entregou o Senhor Jesus por cada um de nós, porque Ele nos amou também. Evangelho de João, capítulo 3 e o versículo 16. Daqui a pouco nós vamos orar e vamos pedir ao Senhor: meu Pai, eu quero também esse dom do Espírito Santo, esse sinal que é a bondade. Por causa da sociedade, amados, por causa do meio em que a gente vive, muitas vezes é difícil a gente ver uma atitude como essa, até mesmo da nossa parte. Mas quando nós aprendemos algo do Senhor, é porque o Senhor quer que a gente pratique também. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga amém por isso. Então é isso que o Senhor quer. Ele quer nos dar a vida eterna. E Ele deu o Filho dele, Jesus Cristo, para nos dar a vida eterna. Agora procura aí, carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2. E o versículo 4. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2.
versículo 4, no nome de Jesus. Quem encontrou, diga amém. Ele diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, olha aqui, a gente ainda estava em Lodebar, né, aqui? Nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, diga amém, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém? Então não foi porque fizemos algo ou deixamos de fazer, porque somos melhores do que alguém. Porque que o Senhor, Ele nos trouxe de lá, de Lodebar, e nos restituiu a vida, a saúde, a família, a alegria no coração. Por que Ele nos restituiu tudo isso? Porque Ele nos ama. Mas Ele quer também que cada um de nós faça como Davi fez. Use de beneficência. Ainda na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 9, para a gente finalizar. Quem encontrou aí, diga amém. Ele diz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Então esse é que é o fruto do Espírito Santo. A pessoa, ela pode até falar que tenha o Espírito Santo. Ah, pastor, mas eu sapateio. Amém. Mas eu profetizo. Amém. Mas eu prego. Amém, meu amigo. Mas se você não tem, amado, a bondade, a justiça e a verdade, não vai acontecer nada. Porque o que vale para Deus são os frutos do Espírito Santo. Em momentos oportunos, que você pratique, amados, a bondade, no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé então, vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor, bem forte, no nome de Jesus. Glória a Deus.